que é da Anglicana Comunhão, uma igreja, inclusive, que eu frequento, sou anglicana com muito orgulho e amor. E hoje a gente recebe a Ainara, a Celinha e todo o grupo para trazer um pouquinho de música. E o Bispo Márcio também, para a gente falar um pouquinho. Já dá para a gente começar assim, Ainara? Vamos começar a primeira canção? Vamos. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. E se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Eu sei que Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, sim, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Super propícia para o dia de hoje, em que as pessoas muitas vezes ficam mais sofridas, né? A saudade aperta e muitas vezes é uma saudade, como eu falei isso no programa, com um pouquinho de, eu poderia ter feito, eu poderia ter dito. Então, hoje a gente trouxe o Bispo Márcio da Igreja Anglicana para conversar com a gente, que é esses sentimentos, essas emoções, como a gente falou, né, Bispo? Boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. É verdade, as pessoas, diante dessa certeza que todos nós enfrentamos em vida, que é a morte, elas precisam ter que lidar com esse grande dilema. E não é fácil. Apesar de termos esta convicção, nem todos estão preparados para tal momento. E eu não estou falando apenas sobre a eternidade, mas sobretudo em semear o que é necessário para diante desse grande dia, que é uma colheita, que é a partida para um momento muito melhor, deixar aqueles que nós amamos da melhor forma possível. Tem muita gente que hoje está imbuído também em culpa, não é? Como a gente se livrar dessa culpa, sabe, Bispo? Para deixar as coisas mais fluidas, mais serenas. Lembrar da misericórdia de Deus é uma saída. Sem sombra de dúvidas, até porque o próprio Jesus ensinou a importância do perdão. Quando nós guardamos culpa, ressentimento, mágoas, tudo isso são pesos que acabam nos impedindo de avançar. E diante da iminente morte, o que nós precisamos fazer é entender que vivendo abundantemente, ao máximo, plenamente, tudo aquilo que tem que ser vivido, sem deixar nenhum tipo de resquícios negativos, através do perdão, nós vamos conseguir certamente ter a certeza de dias melhores. Lembrar também que, culturalmente, o luto, para muitas pessoas, psicologicamente falando, ele tem fases. E culturalmente, as pessoas esperam das outras algumas atitudes. E aí tem gente que tem uma convicção diferente de morte, uma percepção, compreende e passa mais fluidamente por esse momento da vida. Esse fulano não tá sofrendo nada. E enfrenta julgamento como se a pessoa tivesse que literalmente mergulhar naquele fundo e ficar por ali. Não é isso, né, Bispo? Não, de jeito nenhum. Claro e evidente que suas convicções de fé religiosa vão te ajudar ou não, baseado naquilo que você crê. Sim. Mas cada ser humano tem uma estrutura, tem uma perspectiva emocional de como lidar com resiliência ou ressignificar algumas situações da vida. Mas uma coisa é certa, diante da morte todos nós sofremos. Não sofremos pelo que aconteceu ou pelo que vai acontecer, mas pela falta, pela saudade, pela perda, que nós não perdemos. Na verdade, é apenas uma pausa na convivência para um novo parágrafo que em breve todos nós vamos reviver. Mas ter que lidar, não mais no dia a dia, com aquela pessoa que nós amamos ao nosso lado,
especialmente com aquelas pessoas que acabam guardando alguns arrependimentos. Eu não devia ter feito isso, eu não devia ter dito isso. Eu já celebrei centenas e centenas de ofícios fúnebres. E se tem uma cena que sempre me marca muito, eu já vi dezenas de vezes, são pessoas diante do caixão, gritando, chorando e pedindo perdão, ou declarando o seu amor, quando deveria ter feito em vida. Após a morte, é tarde demais. Você fez uma postagem esses dias que traz muito essa reflexão do que a gente está propondo nesse dia de hoje. Expressar os sentimentos, fazê-los em ações para as pessoas em vida, né? E aí você fez uma postagem que você colocou uma foto sua em preto e branco, colocou luto. E aquilo ali, vocês não estão entendendo. Quando eu vi, eu já quase tive um mini infarto ali, né? E aí depois a proposta era justamente como aquilo chamou a atenção, o que você diria para mim. Então aquilo tinha um propósito de chamar a atenção para as pessoas que muitas vezes só expressam os seus sentimentos, né? Suas admirações nesse momento da vida, né? Exatamente. Porque quando alguém morre, geralmente as pessoas acabam fazendo investimentos e comprando flores ou oferecendo coisas. Essa postagem aí, ó. Uau! Vocês resgataram. Resgatamos. O impacto foi muito grande, a quantidade de pessoas que interagiram, alguns dizendo que palhaçada. Não foi palhaçada. Foi uma grande lição de vida em que eu, inclusive, já sei o que as pessoas vão dizer no dia do meu funeral em vida. Então, fiquei muito feliz com o quanto eu signifiquei para tantas pessoas. Uma pessoa me disse, há 30 anos atrás, eu tive essa situação e eu quero lhe pedir perdão. Vejam, pessoas que precisavam liberar perdão. Sim. E é importante a gente fazer essa reflexão sobre a morte em vida, porque depois que morremos não vamos poder saber de nada. E eu confesso em dizer que essa postagem trouxe não só uma profunda reflexão, mas sobretudo revelações de pessoas do que elas sentiram, do que elas pensavam, inclusive situações que eu não sabia que tinha vivido. Pessoas agradecendo, batismo, por momentos de luta em que eu estava ao lado, apenas segurando a mão ou abraçando. Como é bom nós sabermos que a nossa missão, ela tem valido a pena. Isso é gratificante demais. E foi foi uma provocação, literalmente, para a gente agir. Porque às vezes a gente fica ali, estou escutando o que o bispo está dizendo, estou escutando o que a Ferninha está dizendo, mas fica ali, na ação não. E aí ele provocou uma ação e foi muito bacana. Vamos de mais música? Vamos mais um, Ainara? Vamos, Celinha? Vamos ouvir os Salmos, executar mais uma canção pra gente, porque a música tem esse poder de a gente fazer rememorar, da gente se conectar. E é lindo demais escutar os Salmos. Meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Descobri tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você que coisa mais linda!
Tô liberados não, viu? Eu já volto aí, daqui a pouco eu vou pedir pra Celinha apresentar a turma toda de Salmos. Mas deixa eu falar da Logos. Logos sugeriria de ação para demonstrar amor, que aquela sua postagem já foi uma provocação. Você pedia para que se ele tivesse aqui, que palavras você diria? E eu também fui lá, né? Fazer o meu registro. Mas que ação você sugeriria para quem tá em casa dizer, caramba, eu preciso hoje demonstrar para alguém que eu amo? Como reação a essa postagem, eu inclusive produzi um vídeo no outro dia explicando sobre a importância de vivermos intensamente em cada momento da nossa história e produzirmos frutos significativos. Então hoje a minha palavra para você é ame. Ame enquanto dá tempo. Ame completamente. Ame intensamente. Como o poeta já cantou, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, até porque nós não sabemos se amanhã haverá. Então intensamente, envie mensagem ao máximo de pessoas que você puder, demonstrando seu amor, seu carinho, pessoas que você tem algum tipo de ressentimento, mágoa, algo que trouxe algum tipo de negatividade para você, libere perdão, diga que você está liberando, porque a falta de perdão é um peso que não te pertence, é tomar um veneno esperando que o outro morra, isso só vai fazer mal para você. E hoje mesmo, se reconcilie com o seu Criador, porque o Pai Celestial, um dia eu e você vamos nos deparar no grande dia, onde a pergunta será feita: o que você fez com a vida que eu te concedi? Hoje é tempo de nós pensarmos em vida aqui na Terra, o que nós esperamos na eternidade. São decisões tomadas hoje que vão repercutir por toda a sua história. A Bíblia nos diz que Ele está à porta e bate. Se você ouvir e abrir a porta, Ele entrará. Lembre-se, enquanto você está vivo, Ele está batendo na porta. Que tal hoje? No dia em que nós honramos aqueles que já partiram, antes de você partir, você tomar sua decisão, você vai ver que isso vai trazer repercussões para toda a eternidade. Amém. Tem muita gente que vivenciou a morte de maneira inesperada. Por mais que a gente saiba que ela é inesperada, mas a Covid-19 trouxe uma realidade, né? A gente conhece pessoas da nossa igreja, pessoas do nosso convívio, a gente conhece alguém que perdeu um ente querido para a Covid-19. E recentemente a gente recebeu aqui no nosso programa uma telespectadora que ela comentava que perdeu o marido. Disse, eu não tenho mais ânimo para viver, eu não tenho mais o que fazer. Então são casamentos de muitos anos, pessoas que estão no convívio de muitos anos, que às vezes perdem o sentido de vida diante da morte da outra pessoa, né, Bispo? É verdade. E as pessoas ao nosso redor, muitas vezes despreparadas, sem saber como lidar com essa perda, com o falecimento de alguém tão querido. O que dizer para uma pessoa assim, Bispo? Primeiro eu vou dizer o que não dizer. Ótimo. Não diga, vai ficar tudo bem. Porque se você tivesse vivido o que ela viveu, você jamais diria isso. Outra coisa, para de ficar dizendo, tá no lugar melhor. Você não sabe se ela tá no lugar melhor. Quem sabe é ela, porque ela foi quem semeou e é ela quem vai colher. E, na verdade, o que você está querendo é evitar o confronto com a triste realidade. Então, o que fazer? Empatia. Se coloque no lugar do outro. Às vezes, falar vai até interromper aquilo que está acontecendo. Apenas toque. Eu sei que em tempos de isolamento, o toque está cada vez mais complicado. Mas se você já foi vacinado e se você puder, um afago, um toque, às vezes um abraço, é muito mais terapêutico do que muitas palavras. E lembre-se, independente da base de fé de cada pessoa, você se colocar como uma pessoa instrumento disponível para entender, compreender e ouvir. Escute isso. A escuta, você tem 2 ouvidos e apenas uma boca. Então escute mais e fale menos nesse momento de profunda dor. Sobretudo nesse momento, né, Bispo? Dá pra sair. Celinha, apresenta quem tá aqui com a gente, pro pessoal de casa conhecer. Porque eu já conheço todo mundo que é da igreja, mas apresenta pro pessoal de casa. Claro, com prazer, Fernandinha. Essa é a Ainara Silva. Gente, a Ainara é uma amiga muito querida. Além de tudo, ela é professora de música, viu? Não, então, gente, a mulher é muito ela arrasa. Ela é mestre em música. Nós temos aqui também outra musicista, Fernanda, eu chamei ela. É Vanessa o nome, sim, tá? Vanessa! E nós temos aqui os nossos 2 músicos muito queridos dos Salmos, Pietrinho e Emanuel. E esse time é maravilhoso, viu, Fernanda? É uma bênção. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque eles estão conosco. E a gente agradece de tê-los para nós, porque na igreja é uma bênção ouvi-los, a gente se edifica. É uma coisa linda. Vamos de mais uma canção? Vamos. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça.
Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Mais nada, deixava só salmos, cantando, louvando e deixava o bispo falando para vocês e pronto, tava tudo certo para mim. Mas não tem como, né? O apresentador está em ação para trabalhar. Bispo, obrigada por ter vindo. Salmos, muito obrigada por ter se disponibilizado hoje a estar aqui trazendo consolo através das canções para as pessoas que estão assistindo o nosso programa. Eu gostaria muito, bispo, que você desse uma palavra de consolo para quem está assistindo o programa, que está derramando lágrimas nesse momento, que está sofrido, enfim. Então as palavras não são minhas, mas são do próprio Jesus Cristo. Foi ele quem disse em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Todos nós, um dia inevitavelmente, iremos morrer. A ressurreição é uma verdade para todos aqueles que abriram o seu coração para que o Salvador Jesus Cristo venha habitar. Que hoje ele seja o caminho, a verdade e a vida na sua história. Se quiser saber um pouco mais, entre em contato com a gente. Será uma honra e um privilégio poder te ajudar nessa jornada de fé. Obrigado, Fernandinha. Eu que agradeço. Pô, @Anglicana Comunhão é o Instagram da Anglicana. Tem todas as postagens. Aos domingos são 5 cultos, às quartas-feiras tem culto. Tem uma programação repleta e um dia da semana se encaixa na sua disponibilidade. Vem nos conhecer, porque a Anglicana Comunhão é literalmente uma família para você pertencer, viu? Eu vou fazer os destaques do próximo bloco. Preparem uma canção aí, porque eu não vou, entendeu? Eu sou aquela que usa e abusa. Então, se pensa aí, decidam. No próximo bloco, tem o nosso quadro Isso é Sintoma